94 Live nesse sabadão mais do que especial, cheio de atrações, e eu prometi e eu trouxe, tô aqui com o Cassimiro, convidado especial, né, dessa tarde, né, do dia 26 de abril, mais uma edição aí do Palco Autoral 94 Live, trazendo o som de responsa da galera aqui de Divinópolis e região. Então, vamos conversar aqui com um cara que já tá aqui nos nossos estúdios. Cassimiro, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Marcelo, todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente aí de casa também. Sensacional, cara. Me conta, eu quero saber, o Palco Autoral é pra isso, tá? Eu quero saber um pouco aí da sua história, da sua vida, da sua carreira musical também. Primeiro vamos começar sobre quem é o Cassimiro, pra galera que conhece e pra galera também que tá conhecendo agora. Cara, como é o Cassimiro e também como você entrou no mundo da música, meu querido? Cara, o Cassimiro é um cara um pouco tímido, um pouco... Algumas pessoas duvidam disso, porque às vezes quando eu começo a falar eu até tenho a dificuldade de parar. Mas eu sou tímido de verdade, confiem. E eu comecei na música na época da escola, assim, uma história que se mistura com muita gente, né? De levar o violão pra escola, tocar na hora do recreio. Você era o cara do violão? Mais ou menos, eu tava aprendendo. Então ia com os amigos ali, começava a aprender, levava pro recreio, tocava na sala. E os professores não gostavam que a gente ficava com o violão na sala e queria que a gente tocasse só no recreio. E aí minha professora de química da época, a Rosiane, abraço Rosiane, ela resolveu fazer um evento na escola e colocar a galera que tava aprendendo a tocar no palco da escola pra se apresentar. Ó, legal. Eu não sabia tocar nenhuma música completa. E aí a gente marcou esse evento, marcamos de tocar, fui tocar no palco da escola pela primeira vez, aprendi a tocar minhas primeiras músicas ali pra apresentar no palco da escola. E quando eu subi no palco, eu senti que eu tava onde eu devia estar, sabe? Foi aquela sensação de... Cara, é isso. Você sentiu em casa? É, exatamente. E toda vez que eu senti no palco, que eu subi num palco depois disso, foi a mesma sensação. A sensação de tô em casa, esse aqui é o meu lugar. E esse sentimento, ele é impagável. Boa, massa demais, né? Quando a gente se sente realmente no devido lugar, né? Vamos dizer assim, quando a gente se sente em casa, no lugar onde a gente se sente, né? Com esse pertencimento é sempre muito bom. Você é daqui de Divinópolis mesmo? Sou daqui de Divinópolis, nascido, criado, sempre por aqui. Ah, sensacional. Então, Cassimiro na música entrou desse jeito, né? Ali numa brincadeira de escola e aí nunca mais parou. Fui me apaixonando e a música me salvou, né? No momento da adolescência ali, início da juventude, aquela cabeça de jovem, enfrentando alguns problemas de depressão, ansiedade, a música foi também uma fuga, né? Começar a escrever também foi uma forma de colocar pra fora as coisas que eu sentia, até porque falando não era muito meu forte, eu não tinha muita essa habilidade sociável de me comunicar e tudo mais. Então escrever foi a maneira que eu encontrei de começar a colocar meus sentimentos pra fora. Então, na adolescência ali, nessa época também da escola, foi quando eu comecei a escrever as primeiras coisas. Você tinha alguma inspiração na hora de escrever? Cara, inspirações musicais eu tinha muitas, né? E eu sempre escutei muitos estilos musicais diferentes, desde o rock and roll até a MPB, o pop. Gosto muito do country americano também, do folk. E sempre tive muita influência musical, mas na hora de escrever mesmo, eu não tinha uma influência, não tinha nenhum caminho por onde eu queria chegar. Era meio... que era o meu coração escrevendo ali. Eu só pegava o papel, a caneta e deixava sair automático. E quando eu começava a escrever, eu nem sabia sobre o que eu ia escrever. Eu deixava sair, às vezes saía um monte de coisa que não fazia nenhum sentido. Coisas que só vieram a fazer sentido depois de muito tempo também. Olhando de fora, olhando pra trás. Então foi um momento assim de expor mesmo, colocar pra fora sem muito plano, sem muita direção. Boa. E foi nesse momento que você decidiu viver de música também? Ou teve algum insight ali que, mais pra frente, que te trouxe aonde você tá? E aí nessa época, eu também foi a primeira vez que eu fui ver uma banda ao vivo, né? E eu fui pro antigo Ponte Beer. Antigo Ponte Beer, saudoso Ponte Beer. E aí eu já tinha 17, quase fazendo 18 anos, e foi a primeira vez que eu saí pra ver uma banda ao vivo, né? Já com essa idade e tudo, e eu fui pro Ponte Beer, tinha umas bandas tocando, e eu fiquei apaixonado, caraca, quero tocar, quero montar uma banda e tudo. E aí comecei a montar a minha primeira banda, juntando com os amigos ali. Mas isso era só um hobby, era só uma brincadeira. E quando começou um evento aqui em Divinópolis, chamava Rudo Rock, nossa, aí eu montei uma banda séria. Falei, cara, agora vai faz ter muita falta, viu? Poderia voltar. Com certeza. Aí meu tio Cláudio, que trabalhava na biblioteca municipal, que era do lado da Secretaria de Cultura na época, e ele me avisou. Falou, olha, vai ter um evento em Divinópolis muito legal, com as bandas de rock e tudo mais. E aí eu fiquei todo empolgado, pô, vou ensaiar com a banda. E aí surgiu a minha primeira banda mais séria, assim. A gente começou a ensaiar pra tocar na Rua do Rock. E ali surgiu esse sentimento de querer fazer algo mais legal, mais bem ensaiado, mais bem cuidado.
E aí toquei nessa bandinha de rock and roll por muito tempo, até que eu comecei a encontrar o meu caminho, né? Eu sempre fui muito do violão, de compor com o violão, então me encontrei ali no folk, no MPB, e e as minhas músicas nasciam assim, né? Então acabei abraçando isso e comecei a tocar mais o voz e violão, e aí eu comecei a tocar nos barzinhos. E aí foi quando eu comecei a querer olhar mais profissionalmente pra isso. Foi ali que teve aquele insight, né? O lado empreendedor da coisa também, né? De ser músico e tal. O barzinho que é a escola de muita gente. É, né? O verdade. ponto inicial ali de quase todo mundo. E ainda toco. Ainda você se apresenta, sim, né? Sim. Boa. Ô, Cassimiro, você me contou aqui também off, antes da gente começar aqui a entrevista, que você morou um tempo também em Santa Catarina, não foi? Me conta um pouquinho dessa experiência também. Foi isso. No começo da pandemia, né? No começo não, foi já no fim de 2020, já tava rolando alguns meses ali da pandemia. Eu tava um pouco mal, me sentindo meio mal da cabeça, sentindo o coração meio apertado, assim. E eu queria dar uma espairecida na mente, queria fazer alguma coisa diferente. Eu não tinha muito dinheiro para poder fazer alguma coisa muito programada. Eu tinha um pouco de dinheiro que dava para colocar gasolina no carro e ir para algum lugar. E eu peguei o carro da minha mãe e fui para Santa Catarina. Tinha um estúdio lá que eu queria muito conhecer, de uns amigos meus lá, do Giba. Inclusive, abraço pro Giba, vai assistir isso aí em algum momento. E eu queria muito ir pra lá pra conhecer. E aí eu conversei com um amigo de lá e combinei com ele que eu ia ficar 3 dias acampado no quintal dele. Esse foi o plano. E aí, na semana que eu já tava planejando pra ir pra Santa Catarina, meu irmão resolveu ir comigo, de última hora. E aí fomos, eu e meu irmão a princípio. Chegando lá, a gente procurou um Airbnb pra ficar 1 mês. E nesse tempo eu entrei em contato com o pessoal do estúdio que eu queria conhecer. E aí fui lá, conheci, conversei, deu certo. Eles me chamaram pra trabalhar lá, eles precisavam de alguém pra poder ajudar com algumas coisas que precisavam lá. E lá o estúdio, ele fica tipo numa chácara, então tinha muito mato pra capinar. Normalmente estúdios costumam ficar em locais mais afastados, né? É, legal. Pra galera que não tem essa vivência, tem, né, essa estética, vamos dizer assim. Isso. E aí eles precisavam de alguém pra fazer esse trabalho, de capinar mesmo, de cuidar dos bichos, um trabalho meio de caseiro, assim. E não é um trabalho que a maioria das pessoas querem, né? Mas eu queria, porque eu queria estar lá, eu queria estar vivenciando o dia a dia do estúdio, aprendendo. Pela experiência, né? Pela experiência, conhecer os artistas, conhecer o dia a dia ali, como é que funcionava. E eles me fizeram essa proposta de ficar lá. E eu não tinha lugar pra ficar, Balneário Camboriú, muito caro, né? E aí eles falaram, ó, se você quiser montar uma barraca aqui no estúdio e ficar aqui no terreno do estúdio, você pode montar a barraca aí e ficar o tempo que você precisar. E aí, nesse tempo, acabou que eu fiquei 1 ano e 4 meses morando numa barraca. Na barraca, velho? Numa barraca. E foi a maior experiência da minha vida, assim, onde Caraca. Eu tava precisando, né, dar uma esparecida na mente, cuidar de mim, me encontrar, né, viver sozinho um tempo, até porque eu cresci numa casa com 4 irmãos e a gente dividia o mesmo quarto. Então sempre acostumei com casa cheia, com muita gente próxima, minha família toda, meus tios, primos, sempre todo muito unido, meus amigos também. Então eu nunca tinha tido a experiência de ficar sozinho. E lá eu tive essa experiência de ficar sozinho, isso foi bom pra me conhecer mais também. Tem um momento nosso, né? Isso, com a gente mesmo. E aí eu consegui me encontrar também nisso, consegui aprender muito sobre mim, desenvolver muita coisa, aprender muita coisa. E eu saí de lá muito bem, assim, muito melhor do que quando eu cheguei. E esse é um lema que eles têm lá no estúdio. Fazer com que as pessoas saiam de lá melhores do que quando elas chegaram. Pô, e eu massa. sou uma prova disso aí, que é totalmente verdade. Você falou que você trombou com alguns artistas por lá. Com quem que você encontrou, trocou uma ideia? Encontrei Vitor Clay, que a galera deve conhecer aí, o Vitor Clay. Nossa, toca muito aqui. O Gabriel Elias, a galera da banda Otelo. Foram muitas bandas que tiveram lá, muitos artistas que eu já gostava, que eu já admirava e tive o prazer de conhecer lá. Tem a Marina, que é uma artista lá de Santa Catarina, que também tá despontando. E nesse processo que eu tava lá, eu vi nascer o projeto Marina. Ela gravando o primeiro disco, eles planejando as coisas, como é que queria fazer. Então é muito massa poder acompanhar essas histórias. Igual a gente tava falando, é muito legal a experiência, né, de conviver com isso, mas também a inspiração. Então eu pude me inspirar nessas pessoas, poder ter conversas muito profundas sobre música, sobre espiritualidade, sobre tudo, e foi muito rico, foi muito legal. Cara, que bacana, né? Foi uma experiência assim que chegou ali em boa hora, né? Em boa hora, veio no momento certinho. No momento certo, exato. Eu tava precisando mesmo. E aí você voltou pra Divinópolis, você ficou 1 ano lá, mais ou menos, você disse? No total deu 2 anos. 2 anos? É, que depois desse período na barraca que eu fiquei, eu fui pra uma outra cidade vizinha lá, onde eu fiquei mais um período, e aí, finalizando quase 2 anos ali, eu voltei pra Divinópolis. Voltando pra cá,
como se encontra o Cassimiro hoje? Porque você lançou já algumas músicas, né, de trabalho e tudo mais, então você tá também nessa fase, né, mais bem consigo mesmo, espiritualmente, também como compositor, como músico. Saiu também mais algumas coisas desse momento, né? Com certeza. E nesse período eu gravei 2 músicas, né, que já estão lançadas, que eu lancei no ano passado. E tem mais uma que a gente tá trabalhando agora, que tá quase pronta, que vai sair esse ano ainda. E tem mais um monte na fila, e aguardando a sua vez, assim, tem várias músicas já prontas pra serem gravadas e tudo, e já não vejo a hora de poder lançar isso pra todo mundo. E venho estudando bastante também, tentando me aprimorar, melhorar como artista, né, estudando canto, violão, ensaiando, tentando melhorar em tudo que eu puder pra entregar o melhor pras pessoas. Sensacional. Casimiro, você trouxe violão aqui, você tá com violão aqui também no nosso estúdio, você falou que já tem aí algumas músicas já lançadas. Tem como você dar uma palhinha de uma delas aí, irmão? Tem sim. Essa música que eu vou tocar aqui foi a primeira música que eu lancei, Passarinho. Boa. E essa música não é a melhor música que eu fiz, mas essa música ela tem um significado especial. E eu sabia desde muitos anos que quando eu fosse gravar, que ela tinha que ser a primeira que eu ia gravar. E essa música teve uma coisa muito interessante, falando dessa experiência que eu tive de encontrar outros artistas lá, que algumas coisas dessa música eu não entendia. Porque essa música eu escrevi ela num momento onde eu me sentia realmente um passarinho preso na gaiola. Só que quando eu escrevi essa música fala da liberdade, ela fala do passarinho que foi voar. Só que eu achava estranho, porque não era o sentimento que eu tinha, não era o que eu tava vivendo, era na verdade o que eu queria viver. Só que isso não fazia sentido na minha cabeça. Como que eu tô escrevendo uma coisa que eu não tô vivendo, não tô sendo coerente? Porque eu tô escrevendo sobre uma liberdade que eu não tenho, que eu não vivo, que eu quero ter, mas eu não tenho. E aí, conversando com o Gabriel Elias lá, ele me falou sobre uma música que ele escreveu também durante a pandemia, que chama Somos Instantes, que é uma música linda também. Ele falou isso lá no estúdio, eu entendi, eu aprendi com ele que nem sempre a música é uma autobiografia, nem sempre a música é sobre algo que a gente tá vivendo. Que às vezes a música ela vem de dentro pra fora como se fosse uma oração invertida. É sobre o que a gente quer, sobre o que a gente tá buscando. E aí fez todo sentido. Aí essa música fez sentido. Aí eu entendi que quando eu escrevi, ela não era sobre o que eu tava sentindo, era o que eu deveria sentir, o que eu queria sentir. Era como se fosse o universo orando pra mim, me mostrando o caminho, me mostrando o que eu precisava fazer. Então vamos lá, passarinho aí, som do Cassimiro aqui no Palco Autoral 94 Live ao vivo, hein, galera? Simbora. Passarinho se foi, não sei se voltar. Ficou tanto tempo na gaiola que quase esqueceu como é que faz pra voar. Passarinho tão jovem já sonhou em reescrever sua história e ter coisas boas pra cantar. E só o tempo dirá qual o seu destino agora, que nada mais pode lhe segurar. E em qualquer lugar o coração vai ser o mapa. Sensacional, Cassimiro aqui no Palco Autoral 94 Live. Essa música já tá nos streams também? Já tá aí pro mundo? Tá aí no mundo, pra todo lado. Tem um clipe no YouTube também. Um clipe que também surgiu assim de uma maneira muito espontânea, muito louca. Lá em Santa Catarina, nesse estúdio, eu tive o prazer de conhecer um pessoal do vídeo também, né? E fiz amizade com a Laura, minha amiga que tá lá. E aí eu convidei ela pra gente gravar um vídeo e pensei em algo simples, né? Vamos pra beira da praia, fazer um vídeo, né? Pegando um pouco de natureza, essa coisa da liberdade. E nisso ela foi chamando uma pessoa, que foi chamando outra pra ajudar, que foi chamando outra. Quando eu vi, tinha uma equipe de 10 pessoas pra fazer meu clipe. Caramba! Um sítio, uma locação, sem pagar nada, tudo, aquela galera toda. Fizemos uma super produção.
tudo assim, da comunicação, da amizade, na parceria, e foi muito massa, foi uma experiência incrível. A coisa fluiu, né? Isso, e o clipe tá lá no YouTube pra quem quiser assistir. Casimiro, Passarinho, tá lá, tá no Spotify, no Deezer, onde vocês quiserem ouvir, tá pra todo lado. Show de bola. Antes da gente passar aqui pro próximo tópico, deixa eu mandar um abração aqui também pra Renata, que falou que tá aí acompanhando a entrevista aqui ao vivo, né? Ela, o Alessandro, a Dayana e o Rodrigo estão aqui ligadinhos. Ah, valeu, minha família tá aí, Dayana, minha irmã, Rodrigo, meu cunhado, e a família dele também estão acompanhando junto aí. Obrigado, beijão a todo mundo que tá acompanhando. Boa, são ouvintaços aí, a Renata e o Alessandro, ouvintes assíduos da 94 Live, todo dia estão aqui com a gente. Casimiro, daqui a pouquinho, né, depois da entrevista, o pessoal vai conhecer também outro som que você fez, que se chama Por Acaso Amor. De onde veio essa história, velho? Cara, todo mundo já teve aquela sensação de conhecer uma pessoa e achar que só no momento que você conhece a pessoa, você já vislumbra um monte de coisa, você imagina um monte de coisa, mas às vezes não dá nada. Às vezes segue cada um rumo, nem você aquela nem conhece paixão a pessoa. platônica? É, uma coisa meio momentânea ali, mas às vezes disso, né, às vezes não surge um amor, mas surge outras coisas, uma conversa. Sim. Que te faz entender algumas coisas, que te faz aprender algumas coisas. E isso aconteceu ao longo da vida. Eu tive algumas conversas com algumas pessoas que me ensinaram muito, me ensinaram algumas coisas, me deram algum start. E aí eu resolvi escrever sobre isso. Eu sempre tive dificuldade de fazer música de amor, assim, vou fazer uma declaração de amor pra pessoa que tá comigo, né? Fiz isso recentemente, mas foi a primeira vez, assim, que eu tive essa coisa de conseguir fazer. Eu sempre já tentei, mas não conseguia totalmente, né? E fazer uma música pra um amor que eu não vivi era mais fácil na minha cabeça. E eu tava tentando trazer uma outra forma de raciocínio, que seria amores que eu não vivi, mas que trouxe algum ensinamento. Boa. Então eu resolvi que eu vou fazer um disco que vai chamar Baseado em Afetos Reais. Sensacional, cara, olha aí. E aí são histórias que não aconteceram, mas é inspirado num afeto que foi real. Então não são músicas de amor para essas pessoas que inspiraram a música, mas dali surgiu muita coisa. Então na história dessa música aí é uma pessoa de verdade que tava lá por trás, que me trouxe toda uma visão, um pensamento de que nada é por acaso, de que o amor não é por acaso, nem que as coisas estão meio predestinadas. E no caso não era com ela, né? Isso estaria predestinado para acontecer com outras pessoas, com ela com uma pessoa, comigo com outra pessoa, mas ela me trouxe esse ensinamento, essa visão, né? E que eu não tinha antes. Então sou muito grato e resolvi escrever sobre isso. E cada uma das músicas que vão compor esse álbum lá na frente vai ser de uma história diferente. Muita gente vai se identificar, imagino. Eu imagino que sim, né? Eu acho que o amor é a coisa mais universal que existe. E todo mundo já se apaixonou alguma vez, então... E às vezes as músicas, elas se encaixam num relacionamento, apesar de não ter sido nesse o caso, às vezes a música vai servir pra narrar um relacionamento, às vezes um relacionamento amoroso, às vezes de uma amizade, às vezes pai e filho, né? Então, o amor, ele é universal, né? Então... encaixa na vida de todo mundo. Antes da gente tocar ela aqui pra galera poder conhecer, dá uma palhinha dela ao vivo também, rapaz, por favor. Bora lá. Pro pessoal também poder curtir aqui ao vivaço nos 94,7. Palco Autoral trazendo o som da galera da região. Simbora. Não aprendi viver tão longe, um jeito de trazer você pra perto de mim. Talvez o nós ainda exista como deveria ser. Eu te trago um café, você me traz a certeza que nunca é por acaso, amor. Eu te trago um café, você me traz a certeza que nunca é por acaso, amor. Casimiro aqui no Palco Autoral 94 Live. Você vai conhecer um pouco mais dessa música daqui a pouquinho no final dessa entrevista. Aliás, já vou aqui
também, né, deixar aqui os recados, as considerações finais pro Cassimiro, pra galera também conhecer, saber um pouco mais, né, do trabalho aí do Cassimiro, contratar também pra shows, né, e também conhecer um pouco mais do trabalho nas plataformas digitais. Cara, por favor, o palco é seu, literalmente o palco autoral, então mande abraços, passa suas redes sociais, telefone de contato, pra shows e tudo mais, cara, fica à vontade. Eu queria mandar um abraço, então, para todo mundo que tá acompanhando aí pela internet. Quem não tá podendo acompanhar nem pela internet nem por rádio, mas que vai assistir aos vídeos depois. Vai estar no nosso YouTube. Vai estar lá no YouTube também, sempre que sair os cortezinhos, vou estar postando também. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando e para todo mundo que me acompanha, que me apoia, que me incentiva, a minha família, né, meus amigos, minha família que tá ouvindo, inclusive, meu tio tá lá na casa da minha outra tia, que tá com a minha avó, tio Silvestre, tá lá com a minha avó Leivina, meu tio Shirley, meus primos, Gisele, que estão lá ouvindo também. E eu tava lá, inclusive, antes de vir pra cá, fui almoçar com a minha avó. E minha mãe tá lá no Japão agora, foi lá visitar minha sobrinha, netinha dela, que mora aqui, que foi pra lá. E então tá longe, mas também tá sempre acompanhando. Meu irmão tá lá também, minha irmã, meu cunhado. A minha irmã, que tá aqui, minha outra irmã que tá aqui em Divinópolis, como eu falei, são 4 irmãos, né? Por isso que tô falando irmão um monte mesmo. A Daiane, que tá aqui com o Rodrigo, minha irmã, meu cunhado, a família do Rodrigo também tá acompanhando. Então um beijo pra todo mundo que me acompanha, que me apoia, que me ajuda, né? O pessoal lá do estúdio de Santa Catarina, o Giba, a Pri, a Madu, a galera toda lá. E tem muitos amigos, gente. Se eu for citar todo mundo, vou ficar aqui até amanhã. A Camila, pessoa que foi minha companheira aí por um bom tempo e também sempre me incentivou muito, me ajudou muito. E é uma inspiração pra mim também. Então eu queria mandar um beijo pra todo mundo. E se eu não citei você, saiba que você tá abraçado, tá aqui no meu coração do mesmo jeito, né? Eu sempre vou ser muito grato por todas essas pessoas. Muito bom. E redes sociais, contatos, onde o pessoal pode seguir, te acompanhar, velho? Instagram é Cassimiro Music, Cassimiro com 2 S, SSI, Cassimiro Music, tem lá no Instagram, tem TikTok, tem no YouTube, pra todo lado. Né? Meu contato é 379-9970-3002. Vamos repetir pro pessoal guardar e gravar. 379-9970-3002. Perfeito. Aí esse contato, o WhatsApp, pode entrar lá para conhecer mais, para agenda de shows, né, para contratar. Vou estar à disposição para receber todo mundo. Excelente. Então, para você que tá chegando agora, não pegou a entrevista completa, dá um pulinho também lá no nosso canal no YouTube, que você vai poder aí conferir esse bate-papo completo aqui com o Cassimiro na programação da 94 Live durante o palco autoral, para você, né, também conferir mais uma das personalidades que a cena autoral aqui de Divinópolis tem, e vale a pena também dar essa moral pra galera, tá? Então, vamos lá, galera, dá essa força lá, segue o Cassimiro pra poder acompanhar também os próximos trabalhos e os que já existem também. E mandar um abraço também aqui pro meu amigo Chula, que fez esse intermédio para que eu tivesse aqui, né? Todos os meus amigos músicos aqui de Divinópolis. Marcelo, que me recebeu aqui tão bem também, galera toda da 94. Um carinho enorme aí por vocês, sempre recebendo a galera da cena autoral de Divinópolis. Já vieram outros artistas aí que também admiro. Lucas Rainan já teve aí, né? Sensacional. Já teve aí. Então eu queria mandar um abraço para meus amigos músicos. Rainan, Andressa, que fiz um evento quinta-feira, um palco autoral ao vivo, né? Fiz uma parceria com um barzinho, o Palco e Balcão, e lá para poder fazer a quinta autoral, para os artistas poderem ir cantar suas músicas, um evento só de música autoral. Essa iniciativa vale muito, tá, gente? Então a gente tá tentando fazer isso toda quinta-feira. A quinta-feira que vem não vai dar, feriado e tudo, mas a partir da outra quinta a gente vai voltar com o evento e vai ser toda quinta-feira. Um palquinho autoral para todo mundo, para os artistas poderem mostrar seu trabalho e pra galera poder ir conhecer também os talentos da nossa cidade, que tem um monte, né? Tem vários e que inclusive muita gente às vezes nem conhece, né? Então é uma oportunidade pro pessoal poder conhecer. Cassimiro, muito obrigado, espero que você tenha gostado aí do bate-papo e que não seja a primeira e única vez que nos veremos por aqui, tá? Que seja aí a primeira de muitas vezes. Espero voltar em breve aí com mais lançamento, com mais coisas pra contar, mais novidades. Com certeza. Um prazerão. Bom, e vocês vão ficar agora com o som do Cassimiro, Por Acaso Amor, que a partir de hoje também faz parte da programação da 94 Live, então bora conhecer mais uma vez. Cassimiro, muito obrigado. Valeu. Valeu demais. Palco autoral